Muito bem. Vamos então agora para o segundo bloco. Bom, nesse segundo bloco eu tenho uma missão quase impossível de tentar projetar o que serão os próximos 2 anos do governo Lula 3, depois do resultado das eleições municipais, que deram uma ampla vitória para justamente o que eu chamo de emendismo, né? Essas emendas parlamentares que a Natália tão bem descreveu foram o grande motor da vitória dos partidos fisiológicos, né, que a gente chama de uma maneira que eu acho até branda demais, de centrão. Eu, pelo menos, prefiro chamar de arenão, porque a origem da maioria desses partidos é a arena, né, o partido da situação durante a ditadura militar, embora não todos. E, enfim, como eles ganharam, o poder deles aumentou. E o governo Lula vai ter que lidar com isso, né? Não tem como, é um fato da vida. Já está tentando fazer um acordo para eleger um presidente da Câmara que tenha pelo menos alguns compromissos de interesse do governo. Thales Faria relatou aqui para a gente ontem, em primeira mão, essa, esse toma lá da cá, né, entre o governo e o Arthur Lira, para que o governo não vai declarar apoio, mas o PT, em algum momento, vai acabar endossando a candidatura do Hugo Mota, o candidato do Lira à sua própria sucessão, em troca de deixar para as calendas justamente o projeto de anistia dos bolsonaristas, que incluiria o próprio Jair Bolsonaro. Mas isso é só uma questão, né? Quer dizer, como a Natália acaba de descrever, a perda de 1/4 do orçamento discricionário que o governo tem, ou seja, aquele dinheiro que ele não é obrigado a gastar, que ele pode escolher onde ele vai botar, está na mão dos congressistas. Há quem diga que esse dinheiro, talvez a pretensão do Congresso fosse até aumentar essa participação, e daí essa intervenção do Flávio Dino para tentar evitar que isso acontecesse. Na verdade, essa altura do campeonato, se esses 37,5 bilhões, aliás, isso, 37,5 bilhões é o que já foi empenhado, né? Já é um gasto comprometido. Esses 49 bilhões de emendas ficarem em 49, o governo, nos próximos 2 anos, talvez já esteja no lucro, né? Porque a tendência fosse de aumentar. E, então, do ponto de vista orçamentário, vai ser difícil o governo recuperar qualquer coisa que ele perdeu de autonomia sobre o orçamento para os parlamentares, porque eles saíram vitoriosos nessa eleição. Do ponto de vista de corte de gasto e aumento de despesa, o próprio comportamento do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, oferecendo um cardápio de medidas ao presidente Lula para que ele escolhesse medidas de corte de despesa, já mostra que a chave mudou. Nos 2 primeiros anos, eram medidas de aumento de receita. Aparentemente, o próprio Ministério da Fazenda chegou à conclusão que esse teto já foi atingido, que agora você precisa cortar despesa para equilibrar as contas. Embora as contas estejam equilibradas hoje, se você pega a projeção, faz uma projeção dos gastos para os próximos anos com base na evolução de alguns desses gastos, como, por exemplo, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, você vê que você vai levar a algum tipo de desequilíbrio no futuro. E se você não contornar esse desequilíbrio, você nunca vai voltar a ter a chamada nota de corte para adquirir o grau de investimento das agências que analisam crédito, né? E isso é fundamental para você ter ingressos de capitais estrangeiros no Brasil. Então, o que dá para projetar dessas eleições é o governo inteiro se movendo para o centro, para não dizer para a direita, porque ele vai ter que se adequar a um orçamento mais restritivo do ponto de vista de gastos, vai ter que conviver com a permanência do emendismo, que se mostrou o maior cabo eleitoral dos partidos fisiológicos, e, já pensando na eleição de 2026, cuja campanha acabou de começar no dia seguinte ao segundo turno da eleição de 2024, o governo vai ter que necessariamente buscar alianças ao centro, num espectro mais amplo do que ele teve na eleição passada, porque esse centro inchou, ele cresceu. E o PL do Valdemar Costa Neto, da qual o Bolsonaro é um assalariado,
também cresceu. E ele é um polo já colocado para eleição. Então vai ter uma disputa por esse centro inchado. E a impressão que eu tenho é que a chance de haver algum acordo do governo Lula com esses partidos fisiológicos para 2026, de alguma maneira aumentou, porque o governo está se mostrando mais disposto a negociar e abrir mão de algumas coisas, porque viu que sem o apoio desses partidos vai ser muito difícil ele enfrentar a tentativa de reeleição em 2026. Tem uma mudança de paradigma na política brasileira, a meu ver, aliás, não é só brasileira, é global, porque aqueles fatores que ajudaram a eleger o Lula em 2000, reeleger o Lula em 2006, eleger a Dilma em 2010, reeleger a Dilma em 2014 e, de alguma maneira, eleger o Lula também em 2022, foram todos aqueles programas de transferência de renda que elevaram o piso socioeconômico de consumo da sociedade brasileira, já não bastam, a meu ver, para reeleger o Lula em 2026. A expectativa do eleitor mudou. Ela é uma expectativa maior do que ela já era. Essas transferências de renda já são dadas como fato consumado, direito adquirido, não é nenhum favor se o governo continuar fazendo isso. Ele vai precisar fazer mais. E para fazer mais, ele vai precisar do apoio de quem detém justamente o dinheiro. Eu não me surpreenderia se nos próximos 2 anos o governo pedisse a lista de quem está patrocinando emendas para mandar um ministro, ou às vezes o próprio Lula lá junto com o deputado, falar: olha, essa emenda aqui fui eu que mandei também, tá? Porque é isso que está Nesse aparecendo nas pesquisas sentido, qualitativas. o que que muda, assim, na sua análise de um governo que tem que se aliar ao MDB, como era o PT no começo dos anos 2000, para um governo que hoje vai ter que se aliar com republicanos, PSD, eventualmente até PL? O É que que muda que na natureza desse governo? a grande mudança que eu acho que ainda está sendo estudada pela ciência política brasileira é que até o advento desse emendismo, os cargos, a distribuição de cargos era a coisa mais importante para você conseguir apoio no Congresso, né? Só que com o volume das emendas saltando de 13 bi para 36 para 49 bilhões, isso esvaziou o quê? Justamente o orçamento dos cargos que eram dados para esses partidos. Só que agora eles têm a administração direta desse dinheiro, como você acabou de narrar, não precisa prestar conta. Manda o dinheiro e só vai lá comemorar depois com o prefeito e ganhar voto, né? Então, essa mudança muda a relação, a qualidade da relação, por exemplo, que o PT teve com o MDB durante o governo Dilma, ou com o PR, que era o partido. Por coincidência, hoje é o PL do Baldemar, é o mesmo dono do partido, só mudou o nome, era PR, virou PL, mas enfim. Era diferente, porque se negociava os cargos e as verbas que estavam dentro dos ministérios. Agora não, agora a conexão é direta. Então, e tem que negociar com vários, né? Porque cada um tem a sua especificidade. Vai ter que negociar com o PSD do Kassab, vai ter que negociar com o PP do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, vai ter que negociar com o MDB, que é uma confederação estadual que não tem dono, vai ter que negociar com republicanos da Igreja Universal, enfim. São negociações paralelas, mas numa posição de fragilidade. Se você contar os votos do governo, não tem voto nem para evitar o impeachment, a rigor, né? Tem menos de 71 votos. Então, é muito mais frágil e ficou mais frágil ainda, por causa do resultado da eleição municipal. Essa é a minha leitura. E por isso o governo vai ter que ceder mais. Então, para não avançar muito, que a nossa Minela Martins já está nos esperando ali, a minha síntese é que governo fraco ficou ainda mais enfraquecido depois da eleição.